As relações políticas são muito tensas. É um verdadeiro jogo de xadrez. E a gente tem que analisar que, a todo tempo, um dos poderes está tentando limitar o poder do outro e trazer mais poder para si. Nada escancarou tanto isso quanto o que aconteceu essa semana. O Lula vetou alguns trechos da LDO. A LDO eu já expliquei para vocês, é a Lei de Diretrizes do Orçamento. É como se fosse assim, quem gasta o dinheiro é o Lula, mas quem vai dizer onde esse dinheiro vai ser gasto é o Congresso. Então, por exemplo, na LDO, se o Congresso falar, você pode gastar 2% do orçamento com educação. Se o Lula vai fazer dança da cavalinho tarado, ou se ele vai fazer a compra de livros, é ele que vai decidir. O Congresso diz o quanto, o Lula diz como. E é assim que funciona a regra do jogo. Mas, enfim, o que aconteceu essa semana? Eu vou te explicar agora. Vem comigo, vamos analisar essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Lula sanciona a LDO com vetos a calendário para pagamento de emendas. Ou seja, o Congresso resolveu tirar os poderes do Lula. Como que está acontecendo hoje na política? Funciona assim. O Lula não tem base nenhuma perto do Congresso. Quase ninguém. Deputados, senadores, pouquíssimos são ideologicamente alinhados ao Lula. Pouquíssimos são petistas. A maioria é centrão. Então, o que o Lula faz? O Lula tem hoje as emendas secretas. As emendas secretas é a mesma coisa do mensalão de antigamente. Só que o mensalão era escondido. Ou seja, não era legal. As emendas secretas, tá tudo bem, é legal. E aí o grande ponto é que o Lula faz o seguinte. Ele espera, no momento certo que ele precisa aprovar alguma coisa. Por exemplo, eu vou aprovar a reforma tributária. Ou eu quero colocar o Dino no poder. Ele aproveita que tem o controle dessas emendas, chega até o Congresso e fala, olha, tá aqui, é para vocês aprovarem isso, que eu vou liberar 16 bilhões de reais para vocês. Aí os congressistas votam e o Lula paga. O que eles fizeram? Para não se ver refém do Lula e ter que barganhar com o Lula, o relator do orçamento falou o seguinte, nada disso. As emendas agora vão ter cronograma. Dia 1º de abril tem que cair 10 bilhões. Dia 1º de setembro tem que cair mais 10 bilhões. Dezembro tem que cair mais tantos bilhões. Assim, não depende do Lula. Ou seja, deu tal dia, o Lula não tem como barganhar. Eles sabem que tem que cair porque é obrigatório. Está imposto, está impositivo lá na lei do orçamento. Lei, lembra? Lei manda. Na lei do orçamento. E aí, se o Lula não repassar as emendas para eles, crime de responsabilidade. Vocês viram que o Congresso fez? Opa, o Lula tá mandando na gente por causa das emendas. Nós precisamos do cascalho, do dinheiro, do rico suadinho, do rico dinheirinho suado que o povo conquistou. Então, é o Lula que fica segurando isso. Nós não podemos deixar assim. Nós precisamos de liberdade e autonomia. O que acontece, então? Vamos colocar cronograma. O Lula não gostou nada, mas absolutamente nada de perder o poder. Falou que eu vou perder a oportunidade de fazer negócio e barganha com o chapéu dos outros, com emendas? Não vou não. Foi lá e vetou esse trecho da lei. E aí é onde entra a matéria da Folha de São Paulo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com regras para a execução do orçamento neste ano. O mandatário, no entanto, vetou o dispositivo aprovado pelo Congresso que estabelecia um cronograma para a liberação dos recursos das emendas para as obras em municípios escolhidos pelos parlamentares. Ou seja, as emendas, as obras que os deputados mandam, tinha cronograma, para não ficar refém do Lula. Lula falou, não, disso aqui eu não abro mão. Então, mostra aí que teve um racha dentro, entre o diálogo entre Lula e o Congresso por causa do que move a política. Grana, dinheiro, né? E aí, vem a matéria da Jovem Pan News aqui. O relator da LDO
que é o Danilo Forte, esse deputado aqui é o Danilo Forte, se eu não me engano, ele é do Ceará. Ele criticou os vetos do governo federal e defendeu que o Congresso tem que derrubar esses vetos para ele manter o seu poder. E aí, efetivamente, o que o Congresso quer fazer é isso. Nós vamos nos juntar, vamos derrubar. Não vamos ficar refém do Lula. Não quero ficar refém do Lula, nós vamos derrubar e vai ser por cronograma. Tem dessa da gente ficar ali refém do Lula, não. E aí, se isso acontecer, é mais uma das derrotas que o Lula teve. Aí, meu amigo, aí é ladeira abaixo para o Lula. Porque o que ainda segura uma certa base do Congresso ali ao Lula não é cargo em ministério, não é nada disso. Isso aí já foi o tempo que encantava os deputados e senadores. Depois das emendas secretas, meu amigo, coisa de 16 bilhões, o que eles querem com um ministériozinho aqui, outro ali, só para colocar uns carguinhos para companheirada? Não quer isso, não. Eles querem emendas. Ou seja, se acontecer isso, se o Congresso derrubar, tirar o poder do Lula, aí, meu amigo, é que o Lula não tem base nenhuma. O Lula é o presidente mais fraco até hoje em relação às negociações com o Congresso Nacional. Ele é o que menos aprovou a medida provisória. De 78 que ele mandou, acho que aprovou 7. É um recorde negativo gigantesco. E aí o Congresso fala, nós vamos derrubar mais uma vez, mais um veto do Lula. Ou seja, até petistas estão votando contra os vetos do Lula. Por quê? Porque o Lula está enfraquecendo até os deputados petistas e os senadores petistas, que não estão gostando nada disso. E aí, tem outro ponto de conflito entre o executivo, o Lula, né, e o Congresso. Agora é o Haddad. O que aconteceu com relação à desoneração? O Lula, ele quer cascalho, impostos, faz-me rir com o chapéu dos outros, né? Quem paga o imposto é o trouxa que assiste e o trouxa que grava o vídeo. Mas o Lula quer mais, quer mais. E aí o que ele faz? Tem um projeto que é o da desoneração da folha. Ou seja, vamos reduzir impostos para certos setores produtivos porque ele mantém empregos. O Lula, indiscriminadamente, não está nem preocupando com isso. Tanto é que os sindicatos dos trabalhadores, a UGT e a turma dos sindicatos, partiram para cima do Lula dizendo que o que ele está fazendo é completamente errado. Que ele não poderia cobrar imposto desses setores produtivos porque vai tirar emprego das pessoas. Aí é que entra o pulo do gato. O Congresso derrubou o veto do Lula e falou: aqui não. Quem manda em lei somos nós. Somos nós que criamos a lei. Você, Lula, está querendo ser autoritário e passar por cima da gente. Lula deu uma resposta. Fez uma medida provisória. E falou: não, vocês podem até achar que vocês mandam, mas eu também tenho minha força aqui. E isso aí foi um desrespeito grande demais com o Congresso. Causou um clima tenso, sabe? Um clima de guerra mesmo entre o Congresso e o presidente da República e o Palácio ali, né? Só que aí o Lula deixou para o Haddad resolver. Aí o Haddad fez uma ameaça. Chegou e falou: olha, nós colocamos uma medida provisória. Se vocês não aprovarem essa medida provisória, autorizando que a gente cobre mais impostos, eu vou colocar o STF na sua cola. E é exatamente isso que aconteceu. Eu trago para vocês a matéria do Conexão Política. Haddad ameaça ir ao Supremo Tribunal Federal se a medida provisória da reoneração for rejeitada no Congresso Nacional. O titular da Fazenda, o Fernando Haddad, realizou conversas com os líderes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, a respeito da medida provisória que reintroduz a tributação sobre a folha de pagamento para 17 setores econômicos. Conforme fontes do Ministério da Fazenda, Haddad afirmou a Lira e a Pacheco que a medida provisória representa o início de um processo de diálogo, em vez de recorrer diretamente ao judiciário por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, resumindo, o Haddad falou: olha, ou vocês aceitam a minha MP, ou eu vou pro STF. Adivinha com quem ela aprendeu? Com Flávio Dino. Flávio Dino que fazia esse tipo de ameaça. Não adianta vocês pensarem que vocês fazem leis. Nós temos o STF. Ele falou isso nitidamente na época da aprovação da PL das fake news. E o Haddad aprendeu com ele. Só que tem um detalhe. Agora o Dino já vai pro STF em fevereiro, ele tá lá.
E aí a coisa está ficando mais tensa, cada vez mais tensa, entre, entre o executivo e o legislativo, entre Lula e Lira e Pacheco. E essa queda de braço ainda vai dar muito o que falar, ainda vai muito longe, hein? Pode ter certeza disso. Vamos tratar de outra matéria aqui também do Pleno News, tá? O Ciro Nogueira, ele ironizou e disse que ao menos a vida de Lula melhorou em 2023. E isso é verdade, né? Não tenho dúvida. Quem de vocês aí que tá me assistindo que viajou tanto quanto Lula? Eu acho que nem o Roberto Justus, que tem grana pra sapecar porco, não viajou tanto quanto o Lula viajou, né? Não gastou tanto assim. Tenho certeza que ele não gastou 1 bilhão só em viagens. O senador Ciro Nogueira, do PP, usou seu perfil na rede social X, antigo Twitter, nessa terça-feira, para ironizar a forma como o presidente Lula, do PT, vem conduzindo seu terceiro governo. O cacique nacional do Partido Progressista afirmou que ao menos uma pessoa vai poder dizer que a sua vida melhorou no atual governo, o próprio presidente Lula. Pois é, mas não foi só o Lula, não. Vamos lembrar que a vida do Dino melhorou muito também. Afinal, agora ele está no STF. E aí, vocês sabem que eu sou crítico, mas sempre com críticas contundentes. O Ciro Nogueira foi um dos que votaram para que o Dino melhorasse a vida também. Não que o Ciro Nogueira seja um mau político, eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que aqui ele errou. E se errou, meu amigo, desculpa aí, mas o pagador de impostos sou eu e eu tenho todo o direito de criticar. Bola fora ter ajudado o Dino e vim falar que só a vida do Lula melhorou, esquecendo a do Dino, que melhorou também por causa dos votos de alguns senadores. Aqui não, tá? Vamos lá, tem mais matéria aqui para vocês, matéria do Poder 360 agora. No Senado, primeiro ano de Lula 3 termina com base de apoio insatisfeita. Pois é, nem os deputados e senadores do próprio Lula tá feliz com Lula. Que coisa, não? A bancada de integrantes do Senado Federal iniciará 2024 com menos partidos do que 2023. Interessante isso, tá? Só para vocês entenderem, esse ponto é interessante. Os partidos são verdadeiros redutos ali que controlam o poder. Não no Senado, mas pelo menos na Câmara, você sabia que o mandato é do partido e não do deputado. Tanto é que se por um acaso acontecer alguma coisa, o deputado sai e o partido pode pôr outra pessoa, o suplente no lugar. Então, os votos são do partido e não do deputado em si. No Senado é diferente. Na Câmara chama proporcional, por isso que o voto é do partido. No Senado chama majoritário. Eu sou contra o sistema proporcional. Totalmente contra. Tanto Câmara quanto Senado tinha que ser majoritário. Quem recebeu mais votos está eleito. Quem recebeu menos votos não entra. É assim que tinha que ser. Mas não é assim que funciona, infelizmente. E aí, esse ano, o que aconteceu? Entraram os partidos no Senado. E aí os partidos começaram um surubão ali, tá? Começaram a se juntar. Não, vamos juntar aqui que a gente tem mais poder, vamos fazer isso, isso e isso. E aí o que aconteceu? Pela primeira vez diminuiu o número de partidos. Tem coligações. O Cidadania, que em 2023 tinha um representante na Casa Alta, agora não tem mais nomes, depois que o Alessandro Vieira, que era do Cidadania, foi para o MDB. O PROS, incorporado ao Solidariedade, em fevereiro do ano passado, também tinha uma vaga, mas Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, foi para o PSD. Nesse ano, o PSD, PL e MDB serão as maiores forças entre os senadores, juntos a 3 siglas, somam 38 dos 81 senadores. Então, só para vocês entenderem, esses 3 aqui, ó, PSD, o PL do Costa Neto e o MDB, se fizerem um alinhamento, lembrando que o PSD do Kassab, tá? Alinhado ao Tarcísio, se fizerem aí um agendamento de pautas positivas, conseguem aprovar muita coisa, conseguir barrar o Dino, enfim. Fazer o quê, né? Mas a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado foi mais estável em 2023 do que na Câmara. Mas no fim do ano passado, apoiadores do Lula estavam insatisfeitos com articulações políticas do governo. Há reclamações de que há mais concessões aos deputados. Aqui é insatisfação, tá, gente? Só para vocês verem. Há reclamações que há mais concessões aos deputados do que aos senadores. O Lula tá mandando mais emenda para os deputados do que para os senadores. Aí fica ruim a história. É assim que eles ficam insatisfeitos.
Tá ruim pro Brasil? Ah, que se dane. Se tiver ruim para mim, aí sim nós estamos insatisfeitos. É assim que funciona a política brasileira. E eu estou escancarando isso aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, coloca no comentário. É sempre um prazer. Obrigado por estar conosco nesse editorial. E a gente vai trazendo mais conteúdo para vocês aqui, tá? Ó, eu tô me adaptando, tá? Eu tô em roteiro, eu tô em viagem, então eu vou adaptando aqui para que vocês possam ter uma experiência boa. E a minha maior preocupação não é nem com a imagem, tá? Eu não vou agregar em nada aqui. Pode ter certeza que ninguém precisa olhar para minha cara feia aqui. Mas é com o áudio. E se o áudio estiver ok, coloca para mim que o áudio está ok. Porque uma coisa é quando eu ponho aqui, testo no meu aparelho. Outra coisa é quando vai para o seu aparelho. Então, se o áudio estiver legal, tanto é que esse vídeo é a terceira vez que eu gravo. Eu subi o vídeo e a gravação não ficou legal. Subi de novo, não ficou legal. E aí eu estou gravando pela terceira vez. Se o áudio estiver bom, vocês confirmam para mim, tá ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.